Olá, boas-vindas a mais uma Conversa Empresarial. Eu sou o Cláudio Nazajon e hoje comigo o João Renato Silveira. Obrigado, João, por estar aqui. O João foi fundador da Proeco, uma rede de laboratórios da LAF. Conta um pouquinho da tua história, João. Se apresenta aí, quem é você? Muito obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui hoje. Poder prestigiar Nazajon e você é muito agradável para a gente. Obrigado a você pela disposição do tempo também. Eu me formei em medicina em 83, aí eu muito acelerado, sempre correndo atrás de tudo ao mesmo tempo. Eu fiz residência em cardiologia e pós-graduação em cardiologia e trabalhava igual um louco, eu não tinha condição financeira, eu saía de casa na quinta-feira, de mochila, voltava na terça-feira, já com 2 filhos, recém-casado. Minha mulher queria casar só se eu passasse na residência. Passei na residência, fui para a lua de mel, voltei com a mulher grávida, nasceu o primeiro, nasceu o segundo. Meu Deus. A minha vida era uma loucura. E acabada a residência e as pós-graduações, eu tive a oportunidade de ir para Cleveland Clinic em 1986. Eu fui para Cleveland e lá a ideia era... Foi com a família ou foi sozinho? Não, fui sozinho. Não tinha condições de levar a família. A ideia lá era ver a evolução do Doppler colorido, que a gente estava trazendo para o nosso serviço no Procardíaco, a primeira máquina de Doppler colorido do Brasil, não existia em lugar nenhum. E lá eu aprendi muita coisa de Doppler colorido, mas o mais importante não foi isso, o mais importante foi que quem ganhava dinheiro era quem mandava, não era quem fazia o exame. Lá eu vi a questão do board, do head, dos desks, do organograma administrativo de uma empresa, como funcionava, e foi o que mais me impressionou, foi esse módulo, né, bem orquestrado, e, enfim. E isso me cativou demais. Em 89, então, eu resolvi fundar a Proeco, com o nome Pro em homenagem ao Procardíaco, um hospital onde eu trabalhei muitos anos e fui muito bem recebido. E Eco com H, porque eu estava com essa influência americana muito grande e eu queria fazer inglês, que foi uma besteira depois, porque todo mundo chama de Proecho, enfim. Mas, enfim, ficou a Proeco e, então, em 89, eu fundei a Proeco com 3 outros sócios, porque eu não tinha verba para isso. A Proeco era uma empresa de ecocardiografia, uma das minhas especialidades, e a cardiografia precisa de equipamento. Dá uma pausa aí, se me interessa. Você vê uma oportunidade lá, volta para cá, não tem dinheiro, e aí você procura 3 sócios com dinheiro para fundar isso. Como foi esse processo? Ô, Cláudio, eu aprendi na minha vida, hoje eu estou com 65 anos. Eu não sou um grande administrador, eu sou um excepcional montador de serviço, eu sou um enterprise. Eu faço as coisas, eu consigo criar rapidamente um serviço novo. Eu percebi a oportunidade de algumas outras pessoas que queriam ser empresários, queriam ter uma empresa, juntei 4 sócios, aluguei uma sala em Ipanema, em frente ao Fórum de Ipanema nessa época, no 331, se eu não me engano. O que juntei 4 sócios? Você pegou 3 amigos? Ou procurou investidores? Não. Eram ecocardiografistas, mas 2 eram sêniors, eu era residente, 2 eram sêniors e um outro era colega do Procardíaco. Então, pessoas que até não se conheciam. Olha. Nós fizemos um jantar ali num daqueles restaurantes do Ricardo Amaral, na Praça Nossa da Paz, acho que foi o Banana, eu não lembro na época. E lá nós decidimos montar a sociedade, 25% cada um, sendo que os sêniors iam nos financiar em tudo. Eu não tinha dinheiro para nada. E a gente ia pagar com trabalho. E assim foi, quando aconteceu um evento muito engraçado em 90, em 89 criamos a empresa. No final de 90, tivemos uma reunião de sociedade para avaliar o ano foi muito bom, a gente fez muito exame, tudo deu muito certo, tinha convênio, etc. Eu peguei o dinheiro da empresa e comprei um telefone, naquela época a gente comprava telefone, né? $3 mil, eu paguei. Exatamente. Eu paguei $2.500, se não me engano, numa linha de telefone, que ele estava precisando, e comprei 4 cadeiras para sala de reunião, que a gente estava precisando, não tinha. Então eu gastei o dinheiro do caixa do final de ano. A nossa reunião de dezembro, um dos sócios ficou completamente irado, falou, nossa, eu vim aqui para pegar o dinheiro, eu queria levar dinheiro, não levei dinheiro dessa sociedade, e saiu da sociedade. Então, essa sociedade durou 1 ano e meio. Olha. E ficamos eu e o meu colega do Procardíaco, Jaime Portugal, que é um grande amigo até hoje, sozinhos, e na virada para 91, a gente realmente aí iniciou a jornada da Proeco. Cara, muito legal. E aí, então, vamos lá. Então, você partiu de zero, né, médico... operacional, assim, corre atrás do salário, vende horas. Esse fato também é muito interessante. Eu era médico de consultório. E eu falo muito, já deu para notar, né? Então, eu no consultório fazia muito sucesso com as senhorinhas de idade. E eu lembro bem a dona Maria, um dia ela chegou para mim no consultório e falou, doutor, e tal, e quer dizer que eu tenho que tomar diurético? Só está com a pressão alta, só tem que tomar diurético.
Doutor, eu tomo diurético, que hora que eu tomo diurético? Não, só tomo diurético quando a senhora acordar, senão a senhora vai fazer pipi de noite dormindo, só tem que tomar o diurético quando acordar. Ah, tá bom. Quando foi meia-noite, ela me liga. Doutor João, desculpa a hora e tal, mas eu esqueci. Eu tenho que tomar o diurético agora ou quando eu acordar? Ai, meu Deus. Eu falei, só tomo diurético quando a senhora acordar. Porque senão a senhora vai fazer pipi. Ah, claro, obrigado. 2 da manhã ela me ligou de novo. Ai, meu Deus. Doutor, E assim foi 4 da manhã e 6 da manhã. Eu não dormi aquela noite e no dia seguinte eu entreguei o consultório. Eu falei, eu vou ter um sucesso tão grande que eu não vou ter vida. Como você vê hoje médicos de família É isso. com um sucesso enorme, mas não tem vida. E aí eu decidi essa vertente, foi quando eu me transformei em ecocardiografista e meu caminho para diagnóstico começou. Que é uma relação médico-paciente boa, eficaz, mas rápida. Né? Onde você tem uma mudança muito rápida do que você está fazendo. Foi isso. Você sabe, já que estamos nas anedotas, né? Eu tenho uma pessoa da família que é médica e ela era ginecologista. E ela desistiu da ginecologia, foi virar designer de interiores, numa série de situações, mas a que foi a gota d'água foi uma paciente dela que telefonou de madrugada, era tipo assim, 2, 3 da manhã, para ver se podia fazer de 4. Entendeu? Aí ela falou, cara, isso não é vida, cara. Não é vida. Não, realmente mas o problema é que eu parabenizo esses profissional... colegas de clínica, mas é vocação, né? Eu sou muito inquieto. Eu não consigo fazer a mesma coisa 2 horas. Então, eu acho que o lado empresarial, o lado empreendedor é isso. Você não consegue fazer a mesma coisa 2 horas. Eu estou sempre me reinventando e inventando alguma coisa nova para fazer. Eu durante os próximos anos, depois de 91, a empresa cresceu muito, a gente chegou a 10, 12 filiais. Não pula não, eu quero saber essa história. Não, porque olha só, é óbvio, imagina, você vem de um momento em que você atua como médico, então você está vendendo horas, tá? É o que a gente faz, vende horas quando está na operação. De repente você encontra um caminho, se associa com 2 financiadores, monta uma empresa. Aí vê que sociedade não não são tudo flores, né? É bom a gente conhecer o sócio, etc e tal, mas já encontrou o caminho empresarial. Aí você gostou. Como é que daí cresceu? Como é que cresceu daí? O que acontece? Eu vi uma... Na época, os hospitais no Rio de Janeiro eram muito simplórios, né? Hospitais de 50 leitos, casas pequenas, puxadinho. E todos tinham dificuldade tecnológica. E a gente viu uma oportunidade muito grande de colocar aparelhos de ecocardiografia portáteis, pequenos, onde eu era médico jovem, tinha 30 anos, a gente aguentava o peso para botar no carro e trocar de hospital toda hora. Então, era uma mentira. A gente fingia que tinha uma opção de unidades, mas, na verdade, as unidades eram abastecidas sempre pelo mesmo equipamento. E o equipamento é daqui para lá. Quando eu conheci o Vicente Pires e a Derval Maia, que eram os donos do Samaritano, um dos 2 donos do Samaritano, mas eram os principais administradores, eram quem realmente mandava no conselho. Eu não sei porque eles foram com a minha cara e eles me deram o serviço, a chefia do serviço de diagnóstico em cardiologia no Hospital Samaritano. A partir daí, isso foi mais ou menos em 93, a partir daí a empresa disparou, porque o Samaritano é um ícone da medicina no Rio de Janeiro, é no hospital sem concorrente, é no hospital 100% particular, ele só aceitava seguro-saúde nessa época. Tinha uma tabela espetacular, então a minha empresa aí tomou um nível completamente diferente. Foi o pior ano de todos, foi o primeiro ano onde a gente tinha que usar no Samaritano o mesmo aparelho que a gente usava para fazer as outras coisas, porque a gente não tinha dinheiro ainda para comprar outro. Esse aparelho, eles custam em torno de $100 mil cada um. Mas foi um dos locais onde eu fui também muito feliz. Deu tudo muito certo. Até aí a Proeco durou... A Proeco foi crescendo até que em 2007... Peraí. Foi crescendo. Significa que você partiu de uma empresa que tinha 3 funcionários... Não, tinha um funcionário. Um funcionário? Um funcionário, uma sala de 30 metros quadrados em Ipanema. Pronto. E aí 4 sócios. E chegou a ter... Ela chegou a ter, junto com a LAF, no final de 2019, a gente tinha 1.000 funcionários. Então, vamos lá. O João, gestor de um funcionário e 3 sócios... era o mesmo João, gestor de 1.000 funcionários, mas o skill set, as habilidades de gestão são completamente diferentes. Como é que você adquiriu essas habilidades? Não, eu acho que não existe trabalho sem equipe. Eu não sou um grande gestor. Eu tenho que saber das minhas limitações. Eu tenho que saber o que eu sou bom para fazer. Eu sou muito bom em relacionamento e eu sou muito bom em criar novas unidades, novos negócios, novas parcerias e novas sociedades. O que isso quer dizer? O meu mercado é um mercado de relacionamento. Se você
não tem relacionamento com as operadoras de saúde, que são a fonte do seu exame, você tem que saber quem é o seu cliente. O meu cliente é o médico encaminhador? Sim, ok, é o médico encaminhador, ele é o príncipe da nossa unidade. O meu cliente é o próprio paciente que entra andando? Claro que é o paciente que entra andando. A imagem que ele vai ter da empresa, a velocidade com a qual ele vai ser atendido, embora nunca seja ideal, tanto é que o nome é paciente, né? Tem que ter paciência. Nunca é ideal, a gente tem que ser o mais rápido possível. A velocidade de entrega do laudo, que é outro problema muito grande do backstage, que as pessoas normais não sabem, porque o médico às vezes quer rever, ele quer levar para casa para perguntar para o pai, que também é médico, também ele quer levar para casa para uma conferência com outro médico, e aquilo vai atrasando 1 dia, 2 dias, 3 dias, e o paciente está do outro lado sem entender, achando que é o problema da nossa impressora, quando não é isso que está acontecendo. Então, eu acho que a gente determinou que o nosso principal relacionamento, o nosso principal cliente eram os operadores de saúde. Isso exige uma visita semanal. Nós somos latinos, a gente gosta de relação pessoal, olho no olho. A relação não pode ser uma relação fria. Eu conheço várias empresas que o dono nunca foi visitar nenhum operador de saúde. Não vou lá ver, não vou... Não é assim que funciona. O camarada, ele quer saber que tipo de medicina você está prestando, que tipo de relação você está tendo com ele. O nível de fraude, de glosa, é muito grande. Eu trabalho com um nível de glosa 0. Eu não admito que você mexa numa guia minha. Você não pode mexer em nada. Por quê? Porque aquilo foi pré-autorizado, aquilo tá organizado. Eu não trabalho na relação médica com alguma coisa que não seja medicina. E tem que ser medicina do mais alto nível, e apenas medicina. Dentro do nosso meio, a gente tem muita proposta financeira, proposta de rebate financeiro. Eu não aceito isso. Eu acho que isso de alguma maneira, leva a promiscuidade à medicina, que não tem nada a ver com medicina, né? Você fazer mais exames, e isso onera o plano de saúde. Com isso eu perco dinheiro, perco competitividade. Mas o que eu vou fazer? Eu nasci aqui, o meu país é esse, a minha regra do jogo é diferente. Eu quero que seja by the book, a ética, o compromisso com a medicina, eu acho que é o que tem que reger o mercado. Claro, muito legal isso aí. E aí, quando você atingiu esse ponto com a Proeco, começou a ter assédio de investidores, é isso? Não. Ou foi proativo você? Houveram várias situações. O nosso mercado é um mercado que ele é muito cíclico, né? As crises financeiras, elas afetam demais o nosso mercado. Porque nós somos dólar dependentes. Os equipamentos são vendidos em dólar, são tabelados em dólar. O câmbio, naquela época, era fechado fora do Brasil, era o Banco Central. Então, não importa, é 100 mil dólares em 1990 e 100 mil dólares em 95. 100 mil dólares era a inflação americana, que era praticamente nula. Então, era sempre o mesmo dinheiro. Se o do real estava real ou Cruzeiro Novo, ou o que fosse, estava... De 3 para 5 faz diferença. Claro, porque tudo... O Brasil não fabrica nada. Eu conheço as 3 fábricas de ressonância que ficam lá em Minas, perto do aeroporto, e lá você visita e fica horrorizado. É apenas montagem, nem o teclado. O teclado é brasileiro, sim, o teclado é brasileiro. O teclado vem daquele colega nosso lá de... Multilaser. O teclado é da Multilaser, que é montado em Manaus, que vem da Coreia. Então não tem nada brasileiro. Nem a pintura da carcaça da máquina, que é branquinho, pintada, não é brasileira. Então é uma infelicidade, a gente não fabrica nada, tudo em dólar. A manutenção é percentualizada em dólar e é obrigatória, então a gente paga 20, 25 mil reais de manutenção por ressonância por mês, independente dos outros equipamentos. Então, e a gente não tem esse aumento da operadora de saúde, que também não tem esse aumento do governo. Então, é o tal conhecido custo médico. O custo médico, ele cria uma variância muito grande no nosso mercado. Isso faz ficar muito difícil você conseguir prever alguma coisa. É um mercado lucrativo? É um mercado lucrativo. É um mercado bom de trabalhar? É um mercado bom de trabalhar. Mas tem épocas que ele é péssimo. Na pandemia agora, eu já pulei vários anos, né? Na pandemia agora, eu não consegui manter a empresa. Eu tive que passar a minha última empresa, Proeco, essa empresa, por conta da pandemia. Eu estava tendo prejuízo mensal, porque eu tive que fechar 7 unidades imensas, não pude demitir ninguém, consumindo energia elétrica absurda, porque as máquinas de ressonância não permitem que você desligue ela, nem corte o ar-condicionado. Uau! Então, eu tive um prejuízo mensal gigante, acabei não querendo, nem conseguindo levar a empresa. E essas máquinas são compradas, elas não eram alugadas, não é arrendamento? Não, existe o arrendamento, eu já estudei ele várias vezes, a Philips é uma das principais empresas que faz arrendamento de máquina, mas se você faz a conta matemática que você quiser, contrato financeiro que você contratar, depois do 4º ano de aluguel, você é dono da máquina, e aí você continua alugando, não faz sentido. Entendi. Porque o preço que você paga
pelo aluguel é o mesmo valor que você vai pagar fazendo um financiamento bancário. A diferença é que o financiamento bancário ele não te dá nenhuma margem de negociação no início. Enquanto que o aluguel, como ele é percentual em cima do movimento, você começa pagando um pouquinho. Mas lá na frente você está pagando muito mais e as duas curvas se encontram. Na hora que a curva se encontra, o ativo não é seu. Enquanto que a hora que a curva se encontra no financiamento, o aparelho é seu. Então você para de pagar. Em compensação, se vier um negócio desse, você devolve o aparelho e o problema é de quem arrenda, né? Ou se vier uma nova atualização, é que nem carro. Você assina o carro por 3 anos e troca por um novo. Então fica com ele. Eu não vi ninguém que aluga conseguir devolver nada. Porque os aluguéis são há mais tempo, os prazos são maiores do que a vida útil do equipamento, então eu não vi ninguém devolvendo. Então a Proeco você tinha 9 filiais e fechou a empresa? O que você fez quando você vendeu os equipamentos? Você quer chegar em 2020? Ok, podemos chegar em 2020. Eu acho melhor a gente ir para 2007. Então vamos para 2007. Em 2007 era 1º de maio, que habitualmente é um feriado. Às 6 da manhã meu telefone toca. Campeão, como vai? Eu tomei um susto, era a voz do Edson Bueno. E era o Edson Bueno. Ele, você está fazendo o quê? Eu falei, Edson Bueno é da Redditor, né? Não, Edson Bueno é dono da Mil. Da Mil. Edson, eu tô 6 horas da manhã, 1º de maio, eu tô deitado na cama. Vem aqui em casa agora e tal, que horas? 7 horas. Eu falei, tá bom. Aí troquei de roupa, 7 horas eu tava na casa dele. E tinha um escritório montado, ele arrumadíssimo, tudo arrumado, opção de gente. Nossa. E ele virou para mim e falou o seguinte: quanto dinheiro você tem no banco? Eu falei, nada. Não tem dinheiro no banco? Eu falei, não. Quantos por cento da sua empresa é a Mil? Eu falei, 30%, porque eu tinha uma relação excepcional com ele e com Cristina Mendes, que era a diretora dele, Renato Manso, pessoas excepcionais. O Edson tinha uma equipe invejável. E depois ficaram grandes amigos. E o market share da Mil naquela época era 18%, mas eu tinha 30% de movimento dentro da minha empresa, porque eu tinha uma tabela boa e deixava o cliente entrar. Aí ele falou, 30% da sua empresa é a Mil? Eu falei, Aí você não tem nada no banco? Eu falei, não, eu gasto o dinheiro que entra, eu compro uma máquina nova, tá? Então a sua empresa é minha, vou comprar. Eu falei, vai comprar? Vou comprar. Não, mas eu vou comprar o seu sócio, você fica. Eu falei, como é que é? Vou comprar. Ele pegou o telefone, ligou para o Gilberto, que era o financeiro dele, falou, ô Gilberto, compra Proeco, papapá. Aí ele falou, eu vou te dar tanto, tá bom? Eu falei, não, é pouco. Não, mas depois eu te dou mais, tá bom? Aí levantou, me levou até a porta, isso aí, 8h30 eu tinha saído. Isso era uma segunda-feira, 1º de maio de 2007. Na quarta-feira ele já tinha pago, ele já era meu sócio, eu tinha 30% da empresa, que eu tinha 50%, e ele tinha 70%, ele tinha comprado do meu sócio e 20% meu. É a primeira vez que eu escuto falar de uma venda dessa forma. Todos os negócios do Edson eram assim. Quando ele comprou o Samaritano foi a mesma coisa. Ele chamou um por um, foi te dotando, assina aqui, papapá. Não tem do dia, não tem nada disso. Ele conhecia o mercado. Na hora que ele perguntou quanto era o meu movimento, quanto é que eu tinha, ele via assim, você tem dívida? Não, tem dívida trabalhista normal da empresa. Quantos milhão? Quanto? Não, isso não é dinheiro. Tá bom, deixa comigo. E assim foi, deu tudo certo. E aí, em 2010... Mas só que esse dinheiro foi cash-in, foi para a empresa, não foi para você, né? Não, foi para mim. Cash out. Ele foi para você? Para mim, cash out. Ele botou dinheiro na empresa, e ele ficou sócio majoritário e eu continuei executivo da empresa. A gente fez uma expansão... Então ele comprou teus 30%? Ele comprou 70% da empresa, 20 meu... e 50 do meu sócio. Tá bom. Então você ainda ficou com... Eu fiquei com 30% e com um cargo na empresa. E aí a gente fez uma forte expansão da empresa, a gente foi para 11 unidades grandes. Você gostou desse movimento? Porque esse é um movimento que eu vejo com muito cuidado, porque eu acho que o sócio minoritário de um investidor majoritário é um empregado mal pago. Então é muito arriscado. Eu, por exemplo, não faria. Eu jamais faria um negócio desse. Eu não tinha muita opção. Ele era o meu maior cliente. É um pouco diferente. Eu tive essa conversa com o meu sócio na terça-feira que me restou, né? E a gente não tinha opção. Se a gente empeitasse o Edson, era possível que ele destruísse a empresa. E ele tinha esse poder. Que 30% off do meu faturamento está muito acima da margem que eu teria para sustentar o que existia. Então era um risco que eu não queria correr. Uau! Existe essa peculiaridade do meu mercado que você às vezes é emparedado, né? Eu não estava sendo só comprado, mas era um cara que todo mundo queria ser sócio. O histórico, você analisa cada empresário desse pelo histórico que ele tem com os pares, né? O histórico do Edson com os sócios era o melhor possível. O meu primo, Romeu Domingues, que hoje é o presidente do conselho do DASA, foi muito feliz como sócio do Edson e está lá até hoje no DASA.
Então, eu acho que esse histórico permitia que a gente tivesse alguma luz. A minha tristeza era abrir mão do Jean Portugal, que era o meu sócio originário lá desde 89, que saiu da empresa. Mas em 2010, já a Proeco com outra corpulência, com muito mais máquinas, etc., o Edson resolve fundir com DASA. E aí eu não fiquei na operação, eu saí da operação. Por quê? E aí eu vendi os 30%, porque a base era São Paulo. Tá bom. Né, eu não... Aí sim, realmente eu queria seguir outros caminhos. Aí eu saí da operação em 2010. Vendeu tua parte ou ficou como sócio? Não, vendi minha parte, eu ia ficar com ações do DAS, eu não queria, não fiquei com nada, fiquei líquido. Tá com aí. Aí fui abrir uma empresa no Nordeste, diagnóstico também, ressonâncias, eu tenho até hoje, com outros sócios. Você podia? Não tinha non-compete ali? Tinha non-compete no município do Rio de Janeiro, que era a área de atuação da Proeco, e município de Niterói. Não tinha non-compete para outra região do Brasil, tá, não, Recife. Aí eu abri em Recife uma outra empresa, fui muito bem recebido pelos meus sócios, uma coisa de louco. Cheguei em Recife, falei com um amigo que eu queria abrir uma empresa de ressonância. Falei, tem uns amigos que querem também. Só que era a tarde do jantar deles para resolver isso. Eu cheguei lá, eu sou um carioca aqui que eu quero. Aí os caras me deram 20%. Eu falei, não, você é bacana, gostei disso. Incrível. Professor, outro importante, um já faleceu, infelizmente, o outro era dono do maior laboratório da cidade, eles me adotaram. E assim foi um sucesso. Eu coloquei toda a minha expertise na criação da unidade para eles, ia toda semana para Recife, montamos uma unidade fantástica. Ô, João, você tem que ir mais devagar, porque senão o pessoal não vai acreditar, cara. Porque eu costumo dizer que empreendedorismo é uma coisa complicada, demorada, que você tem que conhecer. Facílimo, 10 minutos. Do jeito que você está falando, cara, não, toma aqui. É muito fácil. Montar sócios de empresa, alugou a sala, viu a parte de legislação, visita a operadora de saúde, acabou. Aporte de cada um, o negócio está funcionando. Receita de bolo, muito fácil. Aí, aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Em 2014, o CAD disse que essa operação de 2010 do Edson não valia. Não pode, porque a concentração é enorme no Rio, você tem que se desfazer de um ativo que fatura 110 milhões por ano. E aí ele resolveu se desfazer de 18 lojas do Sérgio Franco e da Proeco. Aí foi aberta uma concorrência no Rio. Uma concorrência no Brasil. Nessa concorrência entraram vários bancos, entraram outras unidades e eu, pobrezinho, sem dinheiro. Aí nós fomos para o BID, a due diligence durou um ano, 2015 inteiro. No final, 2014 inteiro. No final de 2014 foi feita a abertura dos envelopes de proposta. Eu propus 66 milhões porque eu conhecia o ativo plenamente. O banco, o Gávea, eu acho que propôs 90, e pode ter eu não lembro exatamente. E o Banco Pátria propôs 100 milhões. Só que havia uma cláusula secreta do CAD que a proposta tinha que ser vinculante. Eu não sabia, mas eu fiz a minha proposta vinculante porque eu conhecia profundamente. O ativo era a minha empresa. A cadeira que eles estavam vendendo era a minha cadeira. Estava com a mesma manchinha no mesmo lugar. A minha sala estava igual, com poeira. Ninguém tinha usado nada. Eu saí da empresa em 2010, estava comprando em 2014 sem ninguém ter mexido uma vírgula. E a do Dins veio cheio de erros, que eu sabia que estava errado. Resumo da ópera. Eu ganhei. Aí, como? Se os outros tiveram... Mas a proposta deles não era vinculante. Estava cheio de se, porém, se não der certo, me paga, devolve. Entendi. E a proposta tinha que ser vinculante. A minha era direta, vinculante, 66 milhões, tá pá. Aqui, me dá. Aí liguei pro Edson e pedi que ele me financiasse. Falei, não tenho 66 milhões, me financia. Tá bom, financia. Aí... E assim foi, eu assumi 18 lojas do Sérgio Franco, sangue, e as 11 lojas, unidades da Proeco. Ressonância, tomografia, ultrassom, eco. E aí sim, a gente estava perto de 1.000, aí nessa época tinha 700 funcionários e tal. Eu percebi o seguinte, caramba, uma loja de ressonância magnética, uma máquina custa $1 milhão. São 5 milhões de reais, mais 5 milhões para montar, 10 milhões de CAPEX. Caraca. Você tem um faturamento máximo de 600, 500 mil reais mês no final do ciclo inteiro, quando a máquina estiver estourando de fazer exame, indo até 2 horas da manhã, 600 mil reais mês, com a margem de 14% hoje. Você pega um laboratório de sangue, você gasta 1 milhão, 2 milhões de reais para montar a loja, fatura 700 mil com a margem final de 25%, porra, eu não vou fazer, vou fazer imagem, eu vou fazer sangue, porra. Eu quero fazer sangue. Aí o que eu fiz?
Como o meu financiamento com o Edson, ele não podia me tomar de volta a empresa nem me processar, porque era obrigatório pelo CAS, eu resolvi expandir o laboratório. O laboratório se chamava LAF. Por que LAF? Porque a advogada do DASA, ela não conseguia botar nome no laboratório até o último minuto. Na hora que ela não tinha mais o que fazer, e o pessoal pressionando, cadê o nome, cadê o nome, cadê o nome? Entrou a filha dela. A filha dela se chama Laís Fernanda. E a Laís Fernanda tem o apelido de Lafê. E aí ela botou Lafê. Quando veio para mim, veio Lafê, com acento circunflexo no E. Eu falei, pô, não dá, Lafê não dá, né? Esse acento, eu já errei no Proeco, que era o Proeste, aí tiramos o acento e virou Laf. E assim ficou Laf, o nome dado pela advogada do DASA. Eu comecei a investir absurdamente na Laf. A gente abria loja a cada 2 meses. Loja a cada 2 meses, uma loja nova, e loja nova, porque a gente chegou a dobrar o número de lojas, quase 40 lojas. Você botava o dinheiro próprio ou pegava investimento de terceiros? Não, ou era o dinheiro que eu tinha que pagar o Edson. Ok. O dinheiro que eu tinha que pagar. A minha dívida com o DASA foi aumentando e a empresa foi crescendo. Tá. Até que um dia, viram para mim e falaram assim, ligou para você o tal do Marinelli, quer falar contigo. Marinelli? Não, o presidente do Grupo Fleury. O Fleury. Tá bom, marca com ele. Ele quer vir no Rio. Aí ele veio, sentou na minha frente e falou, eu vim aqui porque eu vou comprar o seu laboratório LAF. Eu falei, vai comprar LAF? Eu vou comprar LAF. Eu falei, mas como é que é esse negócio de comprar LAF? Eu não quero vender a LAF. Não, eu não quero saber se você quer vender, eu vou comprar a LAF. Um cara incrível, ficou muito meu amigo, incrível, inteligentíssimo. Aí eu falei, mas Marinelli, como é que você vai comprar um troço que tu não quer vender? Eu falei, com dinheiro, porra. Com dinheiro. E aí, assim foi. Ele fez uma proposta irrecusável, absurda, mas não deu sorte ele. Porque para eles era estratégico entrar no Rio. Totalmente estratégico. Não, o meu laboratório é estratégico. O que acontece? Onde é que eu tenho boa relação com as operadoras? Todo mundo vai para o meu mercado, amadoristicamente, entra e não consegue se credenciar. Os meus 40 laboratórios, dos quais 20 não performavam, veja bem, 18 eu herdei Sérgio Franco, lotados. 20 eu criei, vazios. Unidade nova, o cliente não vai. Ele não conhece o troço. Então, vazios. Esses 20 vazios, eles estavam com break-even, ele estava com EBITDA negativo. Margem negativa. O meu laboratório somado inteiro, toda a margem dele era negativa. Nossa. Não produzia nada. Aí o cara vem com um caminhão de dinheiro, né, e faz a proposta. Mas ele não deu sorte, porque no dia seguinte me liga o Jorge Mol. Joãozinho, como é que vai? Tudo bem? Vamos jantar. Me levou aqui no Satiricon e fez uma proposta maior do que a dele. Aí eu liguei pro Marinelli e falei, Marinelli, você perdeu porque o Jorge esteve aqui e a Redditor vai levar o laboratório, porque eles querem muito mais que você tá pão duro. Mentira, tá pagando mais de 20 vezes o que valia, mas para ele era importante. E aí os dois começaram a... Cara, melhor dos mundos isso. Foi. Você acabou vendendo para Redditor? Eu acabei vendendo pro Fleury, pro Marinelli, ele veio com a proposta do Bradesco, essa sim era um absurdo, tá no jornal, depois vocês veem, um absurdo, tá na internet. E me arrependo em algum aspecto, tá? Por quê? Porque depois do dia dele demorou muito. E eu nunca mais consegui uma parceria com a Redditor. E a parceria talvez com a Redditor tivesse sido mais interessante. Mas nessa hora a gente é movido por fatores que a gente não explica, né? Fui muito feliz, a venda foi extraordinária, paguei toda a minha dívida com o DASA e saí líquido da operação com a Proeco, sozinho com a Proeco e com a minha empresa no Nordeste. Proeco, diagnóstico por imagem. O laboratório de sangue, que chama LAF, foi embora com o Fleury. Então, a Proeco que é a que não dá dinheiro. Não, a Proeco estava com a margem legal, ela está indo bem, ela veio vindo bem em 2019. Eu recebi o dinheiro no final de 2019 da venda. Essa venda eu fui procurar em 2018. A venda aconteceu em 2019, por causa do dígito do Fleury, que demorou muito. Eu recebi o dinheiro, o que eu fiz? Vou trocar a máquina toda para criar unidades gigantes. E foi isso que eu fiz. Criei a unidade de Sorocaba, reformei toda a unidade de Ipanema, comprei a unidade de Ipanema, reformei a unidade de Copacabana, criei a unidade gigante na Barra, embaixo da Pele Natal, um negócio maravilhoso. E aí, eu tinha 4 festas de inauguração. Uma em dezembro eu fiz e 3 em março de 2020, em sequência. 7, 17 e 23 de março, se eu não me engano.
3 festas de inauguração, coquetel para os médicos e tal. Até hoje eu não cobrei do buffet o dinheiro de volta, entendeu? Deus do céu. E aí eu fechei as unidades que estavam com os equipamentos todos em... Essas são as que não podem fechar? Que equipamento não pode desligar? Eu fechei a unidade para cliente porque era ordem. Não, porque eu não fazia exame para Covid. O exame para Covid é um exame intra-hospitalar. Não, você falou que essas máquinas não podiam ficar desligadas. Não podem desligar. Não, a ressonância não desliga, nunca. Ela consome energia o tempo todo. Então. Ela tem uma bomba de hélio, gás hélio. Se você desligar, ela evapora. E o hélio, ela perde $1.000 de hélio por hora, se você desligar a máquina. E ela tem que ter um ambiente frio também. Então também não pode desligar o ar-condicionado. E também não pode demitir as pessoas. Porque o governo não fez nada para você demitir. Ele deixava você pagar no outro ano. Não adianta nada. Então eu fiquei com todo mundo, fiquei com as unidades todas alugadas, recém-inauguradas, vazias, fechadas. Eu botava em torno de 500 a 700 mil reais por mês na empresa para ela rodar. E assim foram 2020 e 2021. Em 2022 eu não aguentei. Eu comecei a procurar fundos ou grupos que quisessem investir na empresa, porque eu não queria mais carregar aquilo, já com a dívida bancária grande e dinheiro meu aplicado dentro da empresa. E quando eu conheci o grupo do Nelson Tanuri, que ele já tinha comprado a Aliança, o Aliar, que depois se transformou em Aliança, e aí eu passei a empresa para eles. E hoje eu trabalho junto com eles como consultor do grupo, para novos negócios. Eles pegaram num bom momento, né? Porque a pandemia não ia durar para sempre. Você pegou o pior momento. Mas mesmo feita a curva que fosse, eu consegui debênture, consegui verba à vontade para poder continuar com a empresa. A minha esposa e meu filho que não deixaram, porque eu teria assinado e continuado. Ok. Mas a minha esposa teve um troço lá, falou, não quero mais, deixa. Então vamos falar desse lado. Assim, você andou estudando, né? Se formando e se capacitando para gestão e para relacionamentos, para uma série de coisas. Como é que essa capacitação influenciou esses teus negócios? Porque você fala muito de relacionamento e de fato, eu já vivi situações como essa, de você estar num bar e sair um negócio. Em alguns desses negócios eu fotografei o guardanapo no qual eu comecei a empresa. Braspac foi uma delas. Então, existe esse mundo, né? Mas é um mundo movido a relacionamentos. O mundo da startup ou do empreendedorismo, não startup, às vezes você pode montar já uma empresa grande, demanda relacionamentos e expertise e plano de negócios e ações. Então, você fez Harvard, você fez o OPM. Como é que isso... Qual foi o impacto disso na tua vida profissional? O impacto do OPM foi muito grande, sob o ponto de vista de você confirmar o que você imaginava. Eu fiz COPEAD em 97, administrativa não médica, COPEAD internacional. E lá se falava os conceitos, eu não concordava com a série de conceitos que foram apresentados. Né? Conceitos da competição, principalmente, o mercado de competição. Em Harvard, quando eu cheguei no primeiro dia, a professora, você lembra bem, ela colocou aquele slide do ratinho. No primeiro dia, do primeiro curso, foi o slide que mais me impressionou ali. Eu acabei o curso ali. Sensacional. Né? Porque... O curso todo foi muito bom. Foi. O slide é um ratinho, para quem está ouvindo não sabe o que é. É um ratinho todo arrumadinho, com roupinha de francês, uma boinazinha e tal. Ele está olhando para um queijo brie que está na ratoeira. Aí eu falei, a professora vai falar aquele negócio, é um risco, você corre risco, mas tem espaço para todo mundo. Não é nada disso. Ela virou e falou, olha, esse queijo aí é de alguém. Você é o rato, você quer pegar o queijo. E quando você comeu o queijo, o cara ficou sem. Não tem espaço para todo mundo, você tem que tomar dos outros, pô. Eu falei, caraca, que curso é esse? O negócio é competir, mata o concorrente, tem que tomar dele, papapá. Eu falei, mas minha ideia sempre foi essa. Não tem espaço para todo mundo. Não tem. Não tem mesmo. Você quando compete, quando você vence alguma batalha dessa, você começa a crescer a sua empresa em cima do outro. Porque o mercado é o mesmo para todo mundo. Você puxa, estica. Tá lá a pizza de percentual de market share. Não tem jeito. Cresceu sua fatia, de alguém diminuiu, amigo. Não tem outra saída. Isso foi muito importante. A outra coisa foi o nosso curso de negociação. Eu sou muito ruim em negociação. Muito ruim. Sensacional também. É o Deepak. Eu fui muito ruim em negociação. Ele teve aqui recentemente. E ele lembrou de mim, porque a gente recebe cases e vai negociar com um colega um ato real, né? Você recebe um roteiro e tem que negociar dentro daquilo. Eu perdi todos os casos de negociação. Eu não consegui negociar nada. Aí
quando aquilo... Um dia o professor me chamou e falou, vem cá, você não consegue negociar nada. Eu falei, não dou nada para ninguém. Ele falou, mas não pode, você está perdendo. Blá, blá, blá. Eu falei, mas eu não cedo, não consigo ceder. Eu falei, não, tem que ceder. Blá, 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 blá. E isso mudou a minha vida. Eu comecei a deixar outro negociar por mim também. Eu ia para a negociação, levava o meu filho ou outra pessoa que é mais dócil. E aí ele falava, não, cede daqui. Aí eu deixava. Mas porque às vezes a gente tem que estar no long run, né? A gente tem que olhar tem o que está mais à frente. A área de perfeito agreement. Você cede um pouco aqui, mas ganha um negócio. Né? O que você falou, às vezes você podia ter vendido um pouco mais barato para o grupo DOR, mas teria compensado no longo prazo. Então, essa visão de longo prazo na negociação que nem todo mundo tem. Né? É difícil. E é difícil você negociar também, você saber ceder. Eu mudei muito nesse aspecto depois do curso. Foi onde eu aprendi mais, foi na área de negociação. E do ponto de vista pessoal, João, assim, porque empreender é uma profissão solitária, não? Eu costumo dizer, mesmo para quem tem sócios, porque às vezes surgem as brigas entre sócios, você não tem com quem trocar, né? Por mais que você tem 1000 funcionários, são colaboradores. O legal de uma mentoria empresarial ou de um grupo de empresários, como o que a gente tem lá dos ex-alunos lá de Harvard, é que a gente consegue trocar, né? Eu consigo trocar ideias e ouvir. Ô, Cláudio, eu nunca briguei com sócio. Não é briga, eu não me referi a briga. Você pode ter uma visão e ele ter outra. Não, isso é constante na sociedade. A sociedade ela é o tempo todo uma exposição de fatos. Eu acho que você tem que ter uma complacência muito grande de saber que o cara não pensa como você. Né? E o que ele quer desse pensamento? É o bem da empresa ou é o bem pessoal dele? Se for o bem pessoal dele, você está disposto a abrir até que momento? Porque às vezes você tem que fazer isso. Porque senão você vai destruir a sociedade. A sociedade tem que estar acima disso o tempo todo. Eu costumo dizer que sociedade é igual um casamento. A diferença é que você depois não namora o cara. Você larga o cara para lá, depois tem que fazer as pazes. Então eu sou favorável a você ter pazes e se dar bem com o sócio e deixar ele fazer o que ele gosta. Por exemplo, já em Portugal foi meu sócio a vida inteira, ele gostava de mexer com a finança, ele gostava de sentar em cima do caixa, era um pão duro tremendo. Para mim isso foi uma maravilha, porque eu detesto isso. Eu não abro para ver saldo de banco, não quero saber disso. Então houve um casamento ali muito, muito perfeito nesse aspecto, né? Ele não é uma pessoa muito de gente, embora seja um cara que tenha grandes amigos, mas esse negócio de ficar indo para reunião toda hora não é o métier dele, é o meu. Então, a gente foi muito feliz nesse momento, né? A minha sociedade de Recife você não tem ideia, cada um é diferente, são todos muito diferentes. E a gente vai tentando compor e ela vem vindo esses anos todos, com briga, pazes, amores, não sei o que lá, e funciona muito bem. Você está se dedicando a essa empresa? Menos do que eu queria. É uma renda passiva? É uma renda passiva hoje. Menos do que eu queria, porque é sociedade, um grupo não quer expandir. Eu quero expandir de todo jeito. Então, a minha visão de uma sociedade é a expansão. Olha só, o que é a minha visão do meu mercado? Eu não estou falando do mercado como geral, do meu mercado. Os grandes grupos são os que devem mais dinheiro. Você vê, a situação do DASA hoje é crítica, mas é a maior empresa do Brasil disparado, mas deve um DASA de dinheiro. A situação da Redditor, o Jorge Moll, desde que eu conheço, ele só não alavancou o sapato que ele usa, é uma coisa de louco. É um cara com a coragem extraordinária, mas com genialidade, é um gênio. Ele, todo lugar que ele bota a mão, ele faz dinheiro, mas ele faz dinheiro alavancado para burro. Ele pegou aquilo no mercado e transformou em dinheiro, devolveu, pagou, mas é um risco enorme. Eu, quando fui melhor e quando estava mais feliz, foi muito alavancado. A empresa botando dinheiro para ela crescer. E tinha que botar mais dinheiro agora no final. Eu teria colocado. Se eu não tivesse minha esposa e meu filho me fechando, me bloqueando, eu teria colocado mais dinheiro. Eu não tenho medo. Então, eu acho que a grande questão do empresário é essa. A gente corre muito risco. Muito risco. Você não pode ter medo de colocar dinheiro no seu negócio se você acredita nele. E, infelizmente, quem vai te emprestar o dinheiro quer juro e correção de mercado. Ele não está fazendo um favor para você. Ou equity, né? Ou equity. Eu não sei que ele seja seu sócio, é isso que eu ia falar. Então, eu depois de um tempo, resolvi não ter mais sócio. Então, a partir do momento que eu não tinha mais sócio, o risco era sempre todo meu. Eu não tinha problema nenhum botar a casa que eu moro, a casa que eu moro. Falei assim, mas nem estou aí para isso. Isso dava sempre certo, Cláudio. A empresa sempre cresce. Mas é que a pandemia, falou, né? A mulher pode bloquear. Né? A pandemia que era um inesperado. Né? A pandemia foi inesperada. Ela pegou todas as empresas do meu porte e acabaram. Estão todas... João, a gente se encaminhando para o final aqui. Projetos para o futuro, cara? Cara, eu já abri um laboratório de um ano para cá. Está indo muito bem em Teresópolis, chama Green Lab.
O Green Lab vai todo mês fazendo 20% a mais de movimento, está indo muito bem. Eu comprei do meu sócio uma empresa pequena de diagnóstico, chama Total Scan, já abri uma unidade em Jacarepaguá e abri uma unidade na antiga BBR com ressonância magnética, tomografia, então estou investindo em imagem de novo. Sou assessor do Grupo Tanuri com o Grupo Aliança, estou muito feliz lá, muito bem tratado por ele, pela Isabela. E a gente está tendo ideias geniais e quem sabe quem sabe a gente compra 1000, né? Então sonhar não é proibido, né? Então as coisas estão indo muito bem, eu sou muito feliz. Tenho 7 filhos, 3 bebês, né? Uma mulher espetacular que me apoia em tudo. Minha vida é ótima. Para a gente fechar aqui, se você fosse dar um conselho para quem nos ouve, alguém que tem uma empresa, que está estabilizado, que passou pela pandemia, que tem lá seus 100, 200, 300 funcionários, a empresa está funcionando, mas ele está com aquela empresa estabilizada, ele não passa para o próximo nível, está precisando uma turbina para dizer, cara, como é que eu passo aqui de 10 para 100, né? Eu sou um prestador de serviço, eu não produzo nada, eu produzo o resultado, design. Você tem que mapear quem é o seu cliente e ir em cima dele de forma agressiva, porque você tem que tomar o queijo de alguém, entendeu? Quem é o seu cliente? Vai atrás do cliente, morde a canela do cliente, muda para casa do cliente, mas descobre quem é o seu cliente. O seu cliente, muitas vezes, não é quem você está achando que é. No meu caso, por exemplo, todo mundo vai falar, se eu perguntar, é o médico? O médico é o meu cliente. Mas se eu não tiver o plano de saúde? Não adianta, tem uma coisa chamada acessibilidade no meu meio. Você tem um médico, seu amigo, mas ele não pode te mandar exame porque você não tem um plano de saúde para atender. Então, o meu cliente é o plano de saúde. O médico é um dos veículos, é um cliente importante? Mas é um veículo. Então, você tem que saber quem é o seu cliente. Descoberto isso, você vai ver a sua margem crescer. Porque o seu cliente tem demanda. Se você produz alguma coisa, o seu cliente quer alguma coisa do seu produto que não está agradando ele, por isso que você está estável. E o seu cliente vai ser capaz de entrar na sua produção, entrar no seu negócio e dizer exatamente como é que você deve se proceder para crescer e aumentar a sua empresa. Cara, uma delícia falar contigo. Gente, falei com o João Renato Silveira. Cara, eu podia falar mais 1 hora com você. Muito legal. E, assim, quero te agradecer de novo pela disponibilidade. Adorei a tua história e... Eu que agradeço, Cláudio. É um prazer estar aqui também, poder ajudar essa garotada aí, ou isso não aí, garotada. Fazer o Brasil crescer mais. Fazer o Brasil crescer, a gente tem que acreditar. Se gostou, compartilha, dá o like, né? E coloca nos comentários aí o que você acha. Os comentários eu leio todos. Se eu não ler, a minha equipe lê e manda para mim. Nos vemos no próximo Conversa Empresarial.